Oi, pessoal! Oi, oi. Então, no Desconto Artigo Explica dessa semana, nós vamos explicar para vocês o que é a ressurgência, que foi um tema abordado no último artigo de sonografia biológica da semana, fazendo uma abordagem mais física e biológica desse processo. Então, a ressurgência, por ser um fenômeno que traz águas frias de regiões mais profundas até a superfície, ela vai favorecer a produtividade primária. Mas como assim? Bom, então essas águas mais frias, elas geralmente vão possuir um alto teor de nutrientes. E como aquilo vai estar na superfície, juntamente com a luz solar, vai acabar favorecendo no aumento populacional desses produtores primários, ou seja, o fitoplâncton. E, consequentemente, isso vai desencadear todo um efeito nos níveis tróficos superiores, porque a gente vai aumentar a produção de fito e isso vai ser repassado para os seus consumidores primários, ou seja, o zooplâncton, e assim para os peixes e assim para predadores até chegar em predadores de topo de cadeia. Certo, então a ressurgência é um processo muito importante biologicamente falando. Mas como que funciona a física por trás disso? É na verdade bastante simples. As três forçantes principais que vão influenciar na ressurgência são o efeito do vento, o efeito do transporte de Ekman e o efeito de Coriolis, que está relacionado com a rotação da Terra. Se você não lembra o que é o transporte de Ekman e Coriolis, o nosso videozinho aqui está explicando melhor para você. Assim, a interação entre essas três forçantes vai causar a retirada dessas águas ali da costa e promover então um movimento vertical na coluna d'água, ou seja, se a gente tem a retirada dessa água ali, alguma coisa tem que entrar no lugar. Então a gente acaba gerando um gradiente de pressão hidrostática que vai fazer com que essa água do fundo ressurja ali na superfície. Então eu vou falar um pouco sobre a ressurgência costeira para vocês. Então a gente tem o vento fazendo essa retirada direta da camada superficial de água ali da costa e juntamente com o transporte de Ekman causando o deslocamento à esquerda ou à direita da direção do vento dessa água superficial e também com a ação de Coriolis. Então esse fenômeno vai acontecer geralmente na borda oeste, subtropical e tropical dos continentes. Também há influência na borda oeste de correntes de contorno leste que vêm das regiões polares. Então, consequentemente, essas correntes de contorno leste vão trazer águas muito mais frias e com muito mais nutrientes, propiciando fenômenos de ressurgência bem mais intensos. Aqui no Brasil, o nosso exemplo mais importante de ressurgência que a gente tem, que é o mais conhecido, é o da região de Cabo Frio, ali no Rio de Janeiro. O que acontece ali? Durante o finalzinho da primavera e o verão, a gente ocorre a intrusão da água central do Atlântico Sul, a ACAS, ali naquela área, por principalmente três motivos. Primeiro, pela própria topografia daquela região, a própria plataforma. Segundo, porque a corrente do Brasil ali naquele momento, naquele período do ano, ela se desloca para longe da costa. E terceiro, por causa do padrão de ventos dominantes naquela época do ano. Agora eu vou explicar para vocês a ressurgência equatorial da Antártica e ressurgência por outros fatores. A ressurgência equatorial ela ocorre quando há a divergência entre duas massas d'água ali no Equador. Mas como que isso ocorre? Então, no Equador, nós temos a ação dos ventos alísios, que eles agem de nordeste, no hemisfério norte, e de sudeste, no hemisfério sul. E o efeito Coriolis nessa região do Equador, por mais que ele seja fraco, ele ainda não é ineficiente. Então, com a ação desses ventos e Coriolis, ocorre a separação, a divergência entre as massas d'água, dando espaço assim para que uma água mais profunda, mais rica em nutrientes, ou seja, mais nutritiva e mais fria, ela ressurja ali naquela região e com isso aumentando a produtividade. Outra ressurgência que é pouco falada é a ressurgência da Antártica. Então nessa região ocorrem os ventos de leste que empurram as massas d'água, empurram a água em direção à costa, e os ventos de oeste que empurram a água em direção às menores latitudes. Então, similarmente ao que ocorre no Equador, ocorre essa divergência entre massas d'água, dando espaço para que ressurjam águas mais profundas, frias e nutritivas. Então, nessa região da Antártica, ela também é bem conhecida por sua ressurgência e pela sua alta produtividade durante o verão austral.
Esse fenômeno da ressurgência, ele também pode ocorrer pela divergência de duas correntes marinhas ou pela existência de vórtices ciclônicos. Os vórtices ciclônicos são aquelas feições quase circulares que se desprendem de meandramentos ou fluxos d'água e que possuem a característica de um movimento de água divergente, ou sendo assim, ele possui um núcleo mais nutritivo de águas mais frias, mais nutritivas, gerando regiões de ressurgência bem específicas no oceano. Então é isso, pessoal. O tema foi esse. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, deixe aqui nos comentários, tanto do YouTube quanto do Facebook. Não se esqueçam também de seguir a gente no Instagram. E se gostaram do vídeo, então deem aquele like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau!